Boa noite, Beatriz, boa noite você que está aqui de casa, Boa noite. acompanhando a gente. Agora são 19h38, horário de Brasília. Obrigada a você que está acompanhando a gente aqui desde o início do dia, aqui no palco New Horizons da Campus Party Digital Edition Brasília. Bom, pessoal, a Beatriz Oliveira, vai trazer para a gente hoje o tema observabilidade com o Elastic Stack. É isso, né? Obrigada, Beatriz. Vou deixar agora o nosso palco virtual contigo e você comanda daqui por diante, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Me avisem aí se estiverem vendo. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando hoje de um tema que eu gosto muito, tenho bastante afinidade, porque ele está bem presente no meu dia a dia e acredito que tem que estar presente no dia a dia, acho que de todo mundo aí que trabalha com tecnologia, que cria aplicações e disponibiliza aí para usuários ao redor do mundo, né? Que é a observabilidade. E eu vou mostrar para vocês como alcançar a observabilidade no seu ambiente utilizando o Elastic Stack, que é uma ferramenta open source. Tá bom? Eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Beatriz Oliveira, eu tenho 24 anos, trabalho na Capta, que é uma empresa de meio de pagamentos, é uma das empresas do grupo Stone Co. Tenho algumas formações acadêmicas na área de tecnologia, sou membro das comunidades PHP Woman, Sysadminas e o Makerscode. Todas elas têm aí o intuito de engajar mulheres na área de tecnologia, não só engajar, mas também fazer com que elas permaneçam na área. Então a gente faz várias iniciativas, meetups, bootcamps, enfim, para ajudar essas mulheres a aprender conteúdos técnicos e também não técnicos da área de tecnologia. E eu também sou embaixadora da Elastic no Brasil, sou Elastic Gold Contributor. A Elastic, que é a empresa responsável pelas ferramentas que eu vou detalhar aqui para vocês, tem um programa de contribuição que reconhece todas as pessoas que criam algum tipo de conteúdo, que contribuem com o código da ferramenta, né? Até porque o Elastic Stack é uma ferramenta open source. Então, se você, assim como eu, tem o desejo de contribuir com o open source, o programa da Elastic é super aberto aí para todas as pessoas que têm esse interesse de ajudar a evoluir a ferramenta e também de aprender aí mais sobre observabilidade, enfim, código aberto em geral. Essas são as minhas redes sociais, o meu LinkedIn está aqui na tela e o meu Medium também, se você quiser mandar uma mensagem, conectar, fazer network ou ler algum conteúdo que eu escrevo bastante artigos técnicos e também não técnicos no Medium, então pode ficar super à vontade aí para acessar e aprender alguma coisa que você necessite. Bom, vamos lá. Falando aí, começando a falar de observabilidade, né? O que é observabilidade? Antes de falar sobre a ferramenta, de mostrar como que você pode alcançar a observabilidade no seu ambiente utilizando uma ferramenta voltada para isso, é bom a gente entender o conceito, né? A observabilidade está muito ligada a qualidade do serviço, né? A qualidade da aplicação, a qualidade do ambiente. Então, é através desse conceito que a gente consegue detectar e determinar, né, a causa raiz de comportamentos indesejados na nossa aplicação, no nosso ambiente. Sejam eles um downtime, um erro, uma degradação, enfim. É através desse princípio, desse conceito, que a gente consegue trabalhar para buscar ter essas informações de uma maneira ágil e efetiva, porque principalmente agora, né, que a gente está vivendo numa época aí que está todo mundo super conectado, cada vez mais dependente de aplicações, de aplicativos, o ideal é que eles sempre estejam funcionando, né. Hoje mesmo aconteceu aí um incidente lá com, eu acho que foi o SDK, né, do Facebook, que causou, na verdade, uma indisponibilidade em aplicativos que tinham essa dependência, né, desse SDK. Então, o aplicativo do Nubank ficou meio que indisponível para iOS, o Spotify, e foi ao redor do mundo, foi um incidente que afetou usuários ao redor do mundo. Então, pensa o time de engenharia lá do Facebook tentando
debugar, tentando entender o que aconteceu, sem ter visão do ambiente deles, né? Como que eles ficaram sabendo do incidente? Muito provavelmente eles têm lá um dashboard com alertas, tem lá alguma coisa que vai retornar erro para eles e, consequentemente, vai fazer com que eles encontrem o problema de uma maneira mais ágil, né? E como que você constrói a observabilidade no seu ambiente? Você constrói através de 3 pilares, né, principais, que são os que eu vou detalhar aqui, que no caso são os logs, os tracings e as métricas, né? Começando pelos logs, que são assim o básico, né, o princípio, a base, né, da observabilidade. O log nada mais é do que um registro de atividades que ocorreram em determinado momento no seu ambiente. Você pode ter log na sua aplicação, você pode ter log no seu servidor, você pode ter log no seu load balancer, log da sua rede. Tudo isso vai gerar informação, vai gerar insumo para que você tenha dados que te façam entender melhor como o seu ambiente funciona, como estão as dependências dele, como estão os serviços, né? Como os serviços estão operando. Então, é muito importante que você tenha logs centralizados, logs com uma, como é que posso dizer, uma sintaxe clara, fácil de busca, que você olhe para ele, olhe para o texto e entenda claramente o que está dizendo. É importante que eles tenham data, hora, geralmente tem, mas log de aplicação geralmente a gente configura. Então, todos esses atributos a gente consegue configurar para fazer logar. Então, logs são a base, né, do que a gente vai usar para construir todo o restante da nossa observabilidade, né? Incluindo as métricas. As métricas nada mais são do que agregações de logs que te dão aí alguma informação, né? Então, eu posso ter log de servidor, como eu falei, que eu vou transformar em métrica, né? Se eu coleto, por exemplo, dados do meu servidor, né, a saúde dele, então eu consigo criar um dashboard mostrando como que está a CPU, memória, disco, tráfego de rede, tudo isso num dashboard que vai me dar a métrica e vai me mostrar isso de uma maneira agregada. Eu já não vou precisar mais ficar entrando no host, entrando no pod, entrando na máquina para poder saber como está a saúde do meu servidor, do meu ambiente. Você também pode fazer métricas voltadas assim para, como é que eu posso dizer, disponibilidade da sua aplicação em geral. Se você monitorar sei lá, um Apache do seu, vamos supor que você tem um e-commerce de roupas, e você monitora o Apache do seu site, né, do seu e-commerce, você consegue pegar ali todos os status, né, todas as requisições HTTPs, então você pega lá status, tudo que é tipo de status, e o ideal é que quando os seus serviços estiverem operando com sucesso, os status vão ser de sucesso, né, status HTTP 200 e por aí. E então, quando algo acontecer de errado, você vai começar a receber outros status diferentes de 200. Então, você pode criar um gráfico de, sei lá, pizza, né, que mostra lá os seus status 200, enquanto estiver vindo, né, retornando status 200, status de sucesso, você vai conseguir ver seu gráfico todo verdinho, e a partir do momento que tiver uma falha, você vai começar a ver outros status aparecendo na pizza, e ela vai começando a ficar dividida. Então, isso é uma métrica que pode parecer boba, né? Mas é importante você criar e monitorar, e isso vai te dar insights, né? Para construir aí uma monitoração efetiva. E além de, eu estou falando muito de métricas e logs e informações voltadas para nível operacional, para quem suporta, mantém e sustenta aplicações, mas a gente também pode criar métricas voltadas para o negócio com base nas informações que a minha aplicação gera. Então, voltando para a analogia do e-commerce de roupas, se eu começo a monitorar minhas vendas, né, o fluxo das transações, e eu vejo que, sei lá, tenho mais mulheres comprando blusas, e eu quero fazer com que essas mulheres comprem calças também. Então, eu vou começar a pegar essas informações dos meus logs, e eu peguei nessa informação do meu log, e vou começar a criar, sei lá, mais propaganda nas minhas redes sociais voltadas para, sei lá, promoção de calça. Eu vou divulgar mais calça modelo feminino, mesma coisa. Homens estão comprando mais meias, eu quero que eles comprem mais blusas. Então, eu começo a pegar essas informações e fazer uma publicidade mais direcionada. Então, tudo isso serve também para a área de negócio, além da área operacional.
E o tracing, né? Como é que você consegue montar o tracing da sua aplicação? Você consegue utilizando o APM. O APM é uma ferramenta que te mostra isso, o fluxo da sua transação, né, de ponta a ponta. Ele mostra a quantidade, né, de requisições que você está recebendo, mostra o tempo que os seus serviços estão sendo executados, mostra aí tudo que está acontecendo por trás do código e que impacta a experiência final do usuário. Então, é com base no APM, né, no tracing das suas transações, que você vê onde está o gargalo. Se eu tenho uma consulta no meu banco que está demorando muito para ser processada, para ser executada, eu vou conseguir ver e vou conseguir tratar exatamente ali o problema. Se eu tenho uma parte do meu código que não está bem escrita, que está sendo mal executada, eu consigo ver através do tracing, através do APM. E já aproveitando para falar, o APM da Elastic é open source, você consegue usar, basta instrumentar na sua aplicação o código, você não precisa instalar agentes em servidores como outros APMs que tem aí no mercado, você instrumenta na aplicação e depois disso ele envia os dados, né, para o APM Server e do APM Server ele envia para o Elasticsearch, que é onde os logs ficam armazenados e a gente vê através do Kibana, né. E para você que tem interesse em testar e utilizar, o APM da Elastic suporta as linguagens Java, Go, Node.js, Python, Ruby e .NET. Então, se você quer começar a utilizar APM, não sabe por onde, eu indico muito o APM da Elastic, não tem restrição. É só instrumentar e utilizar. E agora que eu falei, né, sobre os 3 principais pilares, eu não poderia deixar de falar do uptime, né? O uptime não está ali naquela tríade, digamos assim, que eu mostrei no início, mas é muito importante porque a monitoração de disponibilidade, ela te mostra exatamente o início, né, de um problema, digamos assim. Se eu monitoro todos os meus serviços, quando ele cai, eu consigo ver exatamente o momento que ele caiu. Então, esse tipo de monitoração é importante. Lembra que eu falei de monitorar as requisições HTTP do seu site? Então, seria muito importante você ter esse tipo de monitoração casando com o uptime, digamos assim. Porque se eu estou vendo aqui no meu gráfico de pizza que eu estou recebendo vários status HTTP 500, né, de retorno, e eu vejo que tem aqui, sei lá, meu endpoint de pagamento do meu site está fora, eu começo a entender que o meu erro está aqui, né? Esses erros, esses estados HTTP de erro aqui, são o retorno desse endpoint que está com problema. Então, a monitoração de uptime é boa para você ter visão, né? Uma visão rápida do serviço que está fora e do tempo que ele está fora e do status que ele está retornando. Então, eu indico muito esse tipo de monitoração no seu ambiente, né? Bom, e como que você consegue fazer todo montar, né, todo esse aparato, né, como é que você consegue usar log, métrica, usando o Elastic Stack? Bom, para começar a falar disso, eu vou mostrar como que é o Elastic Stack, né, como é que é a arquitetura dele, vou explicar o que ele é. Né? O Elastic Stack é nada mais que um conjunto, né, de ferramentas open source, que é voltado para ingestão, enriquecimento, armazenamento, análise e visualização de dados. Ele é conhecido também como ELK, né? O E vem de Elasticsearch, o K de Kibana e o L de Logstash. Então, além disso, além dessas 3 siglas, o Elastic Stack também tem os bits, que são agentes com finalidades específicas, que é o que eu vou detalhar um pouco mais para frente, tá? O Elasticsearch é um mecanismo, né, para começar, um mecanismo de busca e análise de dados distribuído, né? Então, no Elasticsearch eu consigo armazenar vários tipos de dados, né, estruturados, não estruturados, consigo armazenar dados textuais, geoespaciais. Então, você pode armazenar vários tipos de dados no Elasticsearch e buscar eles de uma maneira muito rápida, né? A velocidade do Elasticsearch é uma coisa muito impressionante para busca. Ele é desenvolvido sob o Apache Lucene, para quem não conhece, vale a pena dar uma lida. O Elasticsearch é muito fácil, né, de ser escalado, e para a gente é muito importante, né, que lida com um volume muito alto de informações. Hoje em dia é importante ter uma aplicação que seja facilmente escalável, porque quanto mais eu consigo escalar, mais informação eu consigo armazenar com segurança e consigo trabalhar melhor os meus dados, tá? Então, o Elasticsearch é basicamente o coração do Elastic Stack, ele guarda aí todas as informações
todos os dados que você vai fazer a ingestão do seu ambiente, tá? O Kibana é mais o front, né? Ele é a janela para o Elastic Stack. Então, no Kibana é onde eu consigo criar as métricas que eu falei, é onde eu consigo ver o uptime das minhas aplicações, é onde eu consigo fazer consultas, né? Tem uma área chamada Discover, que é onde eu busco os logs, eu consigo ver os logs também, né? Consigo ver as métricas, o tempo de resposta, todo o tracing das transações no APM, consigo monitorar o próprio Elastic Stack utilizando, né, a feature de self-monitoring que está no próprio Kibana. Você ativa por lá. Então, também consigo ver dados de segurança utilizando o CIEM, que é uma interface toda voltada mesmo para análise de dados de segurança no Kibana. Então, é através do Kibana que você vai fazer ali toda a gestão dos seus dados que estão armazenados no Elasticsearch. E o Logstash é uma das maneiras que você pode utilizar para fazer a ingestão de dados no Elasticsearch, né? Você consegue fazer a ingestão desses dados de várias fontes, enfim, de várias formas, através do Logstash. Ele funciona como um ETL aí para o Elasticsearch. Então, é um serviço bastante utilizado e é muito interessante conhecer melhor. E os bits, né? Os bits são agentes que tem finalidades específicas, né? Como eu falei, todo o Elastic Stack em si, ele é open source, e os bits também são. Então, se você sentiu aí falta de algum bit que não atende à sua necessidade, você pode desenvolver o seu bit, né? Então, se você quer monitorar algo que não está aqui no catálogo, você pode desenvolver em cima do código já existente, e você também pode utilizar outros bits que foram desenvolvidos pela comunidade. Eu acho que já existem mais de, 40 ou 50 bits desenvolvidos pela comunidade, mas esses 7 que estão aqui na tela são desenvolvidos e suportados oficialmente pela Elastic. Então, sempre que tem alguma atualização, correção, feito pela Elastic, sai aqui, né, desses 7 bits. No caso, o FileBit é um bit que coleta dados, né, de arquivos de log. Então, se você tem vários diretórios, várias informações separadas e você quer agregar isso, quer ter um meio de buscar de uma maneira fácil, você consegue utilizar o FileBit para isso. Independente do sistema operacional, Windows, Linux, você pode instalar e utilizar. O MetricBit é mais voltado para métricas. Lembra que eu falei de métricas de sistema operacional e, sei lá, aplicações em geral? Você consegue utilizar o MetricBit. Ele tem vários módulos, então ele tem sim um módulo para sistema operacional, ele coleta dados de sistema operacional e também de aplicações em específico. Então, se você quer coletar métricas especificamente do, sei lá, Redis, você consegue instalar o MetricBit no ambiente que está rodando o Redis e ele vai coletar métricas voltadas para o Redis. Kubernetes, mesma coisa. Então, tem vários módulos que você pode utilizar e já vem com várias métricas prontas, né? Vem com vários dashboards prontos, então você não precisa criar nada do zero, só se você quiser criar algo que não tenha construído. Então, o MetricBit é voltado para métrica, né? E é bem interessante, é um dos meus preferidos, junto com o PactBit. O PactBit é voltado para coleta de dados de rede. Então, informações de rede, tráfego de rede, DNS, tudo isso você consegue coletar usando o PactBit. O WinLogBit você consegue utilizar ele para coleta de dados, né, de eventos do Windows. Então, todos aqueles logs que a gente geralmente vê lá no Event Viewer do Windows Server, que eu particularmente não gosto muito de filtrar nada por aquela interface, você consegue facilmente utilizar o WinLogBit para filtrar isso, né, jogar no Elasticsearch e você consegue ver de uma maneira mais clara e intuitiva, centralizada. Vale muito a pena para que tenha uma volumetria grande aí de logs de Windows. O AuditBit, que é mais voltado para segurança, então, dados de auditoria, você consegue visualizar aí a partir de File Integrity Monitoring, usando o AuditBit. O HurtBit, que é o bit responsável por aquele uptime que eu mostrei nos slides anteriores, ele faz a monitoração de disponibilidade, é um bit assim, incrível, é bem fácil de configurar. E, por último, o FunctionBit, que eu nunca usei, né, não tive ainda a oportunidade de usar, foi o único, né, dos bits que eu ainda não testei, não usei, não tá no meu dia a dia, mas ele é voltado para serverless, tá? Então, se você tem aí um ambiente com serverless e usa, me conta, quero saber a sua experiência. E, em geral, assim, era isso que eu tinha para passar. E uma última dica, né? Se você
quer focar em observabilidade no seu ambiente e não sabe por onde começar, eu indico que você estude como que seu ambiente está operando, né? Onde que você está falhando. Quando você tem um problema, você precisa olhar em várias camadas, no caso, camada de banco, camada de aplicação, camada de rede, camada de load balancer, camada provedor de serviço em nuvem, ou então provedor de data center. Então, todas essas camadas têm que estar monitoradas. Então, se você quiser começar e não souber por onde, comece a ver onde você tem mais dificuldade, né? Onde você não está monitorando bem. Eu monitoro bem a minha aplicação, tenho log de aplicação, tenho APM no meu ambiente, mas não tenho não tenho informação dos meus dados de rede. E quando eu tenho um problema de rede que afeta a minha aplicação, eu não consigo ver. Então, o que você tem que fazer? Focar em monitorar a sua rede. Então, para monitorar a rede, eu consigo utilizar o PacketBit para controlar o tráfego, essas coisas, entender como é que está funcionando, operando. Então, eu acho que você precisa entender melhor como seu ambiente está operando, quais são os pontos de falha, para assim começar a alcançar a observabilidade no seu ambiente, tá bom? É isso, obrigada. Agora eu vou ver as perguntas, vou ver o chat se tem. Beatriz, vamos lá. Deixa eu só tirar o seu... Aqui. Foi. O Pedro perguntou como posso usar Elastic Stack para front-end? Bom, eu recomendo muito que, assim, se você não tem, assim, nada do zero no seu ambiente, eu acho que você pode utilizar o APM em si, porque ele vai monitorar ali toda a experiência do usuário, incluindo o back-end, o front-end da sua aplicação, vai monitorar o todo. Então, o APM é bem importante de você utilizar, é bem legal você utilizar, ver se tem ali alguma daquelas linguagens que eu listei na apresentação que atende, né, a sua necessidade. E você também pode monitorar a própria aplicação. Então, se você consegue fazer sua aplicação gerar logs e mandar direto para o Elasticsearch, indexar, você consegue indexar eles diretamente no Elasticsearch. Então, é um meio de também monitorar de uma maneira fácil. Uma última pergunta, assim, para desmistificar algumas coisas. Tem muitas mulheres no seu meio de atuação? Não. Eu já imaginava, e aí eu queria que você desse, assim, uma orientação do porquê que você se inspirou, do porquê que você quis entrar para estudar, para trabalhar nessa área, e como você se projeta no mercado frente a um cenário que é majoritariamente masculino. Então, eu comecei na área de tecnologia em 2014, quando eu entrei na faculdade de sistema de informação, e ali eu já dei de cara, né, com como realmente é o universo da tecnologia. Ele ainda é majoritariamente constituído por pessoas que se identificam, né, com o gênero masculino. E aí eu já comecei a ter aquela síndrome do impostor, né, de achar que não era um espaço para mim e tal, mas eu acho que é questão mesmo de persistência. Eu tive muito apoio de várias mulheres nesse processo. Durante a minha carreira, então eu recomendo muito para quem quer entrar na área que participe de comunidades, de preferência comunidades que têm esse viés mais voltado para o engajamento da figura feminina na área, porque lá o ambiente é seguro, geralmente é livre de assédio, você pode ter mais liberdade para perguntar coisas que você não perguntaria no seu trabalho por ter vergonha de ser discriminada, por ser zoada, ou na sua faculdade. Então, e principalmente na área de infraestrutura, é muito mais difícil ter mulher. Então, eu recomendo muito que você se aproxime de figuras femininas, de referências na área, busque mentoria, mesmo que você nunca tenha falado com alguma mulher, mas vai lá, chama ela, sei lá, no LinkedIn, no Instagram, onde ela compartilha o conhecimento dela e vê se ela está disposta a te ajudar. Eu faço isso com algumas pessoas que me procuram e eu tenho uma mentora, assim, né, indiretamente, que é a Valesca. Toda vez que eu
que é uma pessoa que eu trabalhei aí durante o último ano e me inspirou muito, me ajudou muito no meu último ano. E eu recomendo muito que você sempre se apoie em outras e não desista, porque aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Poxa, que bacana. Queria deixar um espacinho aqui para você fazer suas considerações finais, que infelizmente a gente já está com um tempinho apertado. Mas para que você pudesse dar um recadinho final aqui para o pessoal de casa. Sim, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e também deixar o espaço aberto aí para quem quiser me adicionar nas redes sociais. Meu usuário é @dboliveira, né? Igual eu deixei no slide. E também tem meus contatos, eu acho que lá aí no site mesmo da Campus Party. Quem quiser usar Elasticsearch, acho que o recado de que não é uma ferramenta difícil de começar, é uma ferramenta que tem uma documentação incrível na internet, e também tem muita gente, principalmente brasileiros, por causa do programa de contribuição, gerando conteúdo em português. Então, se você tem dificuldade para entender inglês, busque as referências algumas referências em português. Eu conheço vários contribuidores que, inclusive, são certificados oficiais pela Elastic, que compartilham conhecimento sobre a ferramenta em português. Então, fica aqui o meu convite para que você use, caso você tenha necessidade no seu ambiente. Eu acredito que a observabilidade é algo que todo mundo precisa ter, né? Não é só criar uma aplicação e entregar para a produção e achar que ela vai se manter sozinha. Então, eu acho que o Marco vai colocar alguma informação aqui embaixo, que é com seus contatos. É isso, Marco? Isso. Fechou. E aí, eu acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Acho que ainda não foi. Não apareceu ainda. Não é esse. Não é esse? Não, é assim. Não Opa. Só para a gente poder Calma colocar. Aí, vou mandar. Se colocar no comentário, a gente consegue dar um pin nele. Aqui, prontinho. Foi aí, viu, Marco? Só para a gente colocar seu contato antes da gente... Sim, qualquer rede social é esse username, tá bom? Aí, é isso aí, galera. Bom, obrigada, viu, Beatriz? Obrigada por compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Obrigada por prestar, elucidar esse tema aqui para o pessoal de casa. Obrigada pelo seu tempo. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Imagina, não sai daí não, que já a gente está de volta.